Tudo começou com o piano. Diziam que minhas mãos nasceram para acariciar as teclas. Eu era Milena, a menina que trazia vida às composições mais complexas, um fato que ecoava pelo conservatório da cidade. Minha avó, Helena, era a essência de tudo isso. Uma pianista promissora, ela teve seus concertos em grandes capitais roubados por uma doença que levou à sensibilidade de seus dedos. Meu sonho, portanto, era também o dela. Eu era a extensão de uma promessa que a vida, cruelmente, havia quebrado para ela. O piano era meu refúgio, meu confessionário. Nele, derramava todas as minhas alegrias. Minha avó sentava ao meu lado, os olhos brilhando a cada acorde, exigindo a perfeição que ela mesma buscará. Era uma paixão compartilhada, um legado. Meu primo, Léo, também estava imerso nesse universo musical, tocava violino com habilidade. Mas a luz dos holofotes parecia me seguir, ofuscando o brilho que ele tanto buscava. Ele era um bom violinista, mas eu era a pianista Milena. A rivalidade, ou pelo menos a percepção dela, começou cedo. Eu não a sentia, para mim, éramos apenas duas crianças fazendo música. Mas meu tio, pai de Léo, era o maior instigador. Ele sempre elogiava Léo em voz alta, mesmo quando eu acabará de ganhar mais um concurso. Léo é mais completo, mais versátil, ele costumava dizer nos jantares, a Milena é só um truque com as mãos. Eu sentia o desconforto da minha avó, mas ela nunca o confrontava diretamente. Minha grande chance chegou aos 17 anos, uma audição para a Academia Nacional de Música em Nova York. Uma única vaga. A competição era feroz. Eu havia me preparado por anos. Cada nota do concerto número 2 de Rachmaninoff parecia ligada à minha alma. A audição era a porta para o mundo que minha avó sonhava. O dia da audição prévia estava cinzento. O ar, pesado de nervosismo. Eu estava ao piano, os dedos aquecidos, o coração batendo no ritmo da melodia. Léo estava na plateia, seus olhos fixos em mim. Havia admiração ali, sim, mas também uma sombra. Naquele momento, eu apenas sentia a música. Fechei os olhos e deixei a música me levar. A melodia grandiosa de Rachmaninoff preencheu o auditório. Meus dedos dançavam sobre as teclas, transformando as notas em uma tapeçaria sonora rica e emocionante. Ao terminar, um silêncio reverente pairou antes de uma explosão de aplausos. Meu professor, Sr. Davidson, sorriu. Eu sabia que tinha conseguido. Então, veio o acidente. Tudo aconteceu na aula de técnica de montagem de palco. Eu estava praticando quando a estrutura de madeira sob meus pés cedeu. Não um colapso total, mas um encaixe se soltou, e eu caí. Senti uma dor excruciante, um estalo seco no meu pulso direito, seguido por uma dormência gelada. A escuridão veio em seguida. Quando acordei, o cheiro pungente de antisséptico invadiu minhas narinas. Luzes fluorescentes brilhavam. Meu tio, pai de Léo, estava ao lado da cama, conversando com o médico. Seus olhos não transmitiam pânico, apenas uma estranha frieza. Parecia mais inconveniente do que preocupação. Ela quebrou o pulso, ele disse ao médico, sem me olhar. Múltiplas fraturas. Os médicos dizem que ela nunca mais terá a mesma destreza com a mão direita. Isso significa que ela não poderá mais tocar profissionalmente, certo? A frase tinha um tom de finalidade que me gelou o sangue. O médico assentiu. Com o grau das fraturas, senhor, e a complexidade do movimento necessário para um pianista de alto nível, é muito provável que sim. Ela terá mobilidade para o dia a dia, mas a fina coordenação para uma pianista profissional é uma probabilidade muito baixa. Meu tio acenou com a cabeça, um leve sorriso quase imperceptível surgindo em seus lábios. Ele se virou para o médico, com um tom mais alto, quase triunfante. Minha mãe está muito preocupada. Mas, sabe, meu filho Léo, o violinista, ele está pronto para assumir o lugar dela na audição da Academia Nacional. É o destino, não é? Um talento se vai, outro surge. Aquelas palavras me atingiram como um choque. Destino? Eu tentei falar, mas nenhum som saiu.
Léo, que eu não havia notado, estava parado um pouco atrás do meu tio. Seus olhos se esquivavam dos meus. Ele parecia aliviado. Mas havia algo mais. Um brilho de culpa, talvez, ou de medo. Naquele momento, no fundo do meu coração, uma certeza sombria se instalou: a queda não foi um mero acidente. Eu me lembrava de ter visto Léo perto da estrutura do palco antes do ensaio, mexendo em algo nos encaixes, e depois, olhando para mim com uma intensidade que eu não compreendia. Agora, a peça se encaixava. Os dias no hospital foram um borrão de dor física e, pior ainda, uma agonia emocional. Meu pulso direito, agora envolto em um gesso pesado e volumoso, parecia um peso morto, uma lembrança constante da minha incapacidade. A dor não era apenas nos ossos quebrados, era na alma, uma sensação de que algo essencial em mim havia sido dilacerado. Eu era Milena, a pianista. O que eu seria agora? Léo não me visitou uma única vez. Nem meu tio. Minha avó vinha, mas sempre com um olhar ansioso, quase culpado. Ela tentava me dar um sorriso, segurar minha mão esquerda, mas o tio a interrompia, chamando-a para longe com desculpas esfarrapadas. Eu sentia o desespero dela, a impotência, e isso só aumentava minha própria sensação de abandono. Eu achava que talvez fosse o choque para eles, a culpa. Talvez não soubessem como lidar com alguém que havia sido tão brutalmente ferida. Mas então, veio a noite que mudou tudo. Era tarde, o relógio na parede digital marcava 2h17 da manhã. Eu não conseguia dormir. A dor no meu pulso era uma pontada constante, e o quarto parecia gélido. Estava meio adormecida, quando ouvi vozes baixas do lado de fora da porta. Eu estava conectada a fluidos intravenosos, fraca, mas desperta o suficiente para ouvir. Era meu tio e o médico que havia me atendido, sussurrando. Então, você está dizendo que mesmo com fisioterapia intensiva, começou meu tio, sua voz carregada de uma dissimulada preocupação. Ela terá alguma mobilidade, o médico respondeu, sua voz firme. Mas para performance de alto nível, senhor, é extremamente improvável. Certo. Vamos assegurar que ela nunca mais não conseguirá tocar profissionalmente. A vaga na Academia Nacional tem que ser do Léo. Então você pode dar aquele remédio que vai deixá-la mais fraca, como combinamos. Aquelas palavras me atingiram como um golpe. Um sacrifício? Eu? Para ele? A respiração ficou presa na minha garganta. Foi aí que ele disse algo que me assustou ainda mais. O acidente quase funcionou perfeitamente, por pouco ela não se feriu mais. Eu é quem deveria ter mexido na estrutura no palco, e não Léo. Com certeza ela estaria mais machucada agora. Ali estava. Meus próprios parentes armaram para eu me machucar, apenas para que o Léo tivesse chance na Academia Nacional. Estavam planejando tudo pelas minhas costas, como se eu fosse um objeto a ser descartado. Meu estômago se revirou. Puxei os lençóis até o rosto e tentei ficar imóvel. Eu queria gritar, queria arrancar os tubos intravenosos e correr, mas não conseguia nem levantar o braço esquerdo. Lágrimas quentes e amargas escorreram para o meu travesseiro. Eu sempre soubera que meu tio preferia Léo, o menino de ouro. Mas eu nunca imaginei que eles estariam dispostos a destruir meu futuro, meu sonho, apenas para manter o pequeno futuro perfeito de Léo vivo. Eles se afastaram da porta. Esperei até amanhã para falar. E decidi, naquele exato momento, que eu sairia dali. Eu viveria, mas não apenas sobreviveria. Eu me certificaria de que eles nunca esquecessem o que tentaram fazer comigo. Nunca. Na manhã seguinte, pedi à enfermeira, em voz baixa, se eu poderia falar com a assistente social do hospital. Não disse o porquê. Apenas disse que me sentia insegura. A enfermeira, uma mulher de meia idade com olhos gentis, assentiu com um brilho de preocupação. Algo na minha voz deve ter dito a ela que aquilo não se tratava de dor física. Era sobre sobrevivência. Naquela mesma tarde, eu estava sentada na cama, mal conseguindo me apoiar,
enquanto uma mulher de rosto bondoso chamada Juliana, assistente social, sentava-se à minha frente com um bloco de notas e a voz mais suave que eu já havia ouvido. Eu contei tudo. Não chorei. Eu não podia. Estava entorpecida demais pela raiva e pelo choque. Apenas falei em voz baixa, escolhendo minhas palavras com cuidado. Meu tio, eu disse, a voz quase um sussurro, ele sabotou o palco. E depois, ele e o médico estavam conversando sobre como eu não tinha mais futuro, e que Léo poderia pegar minha vaga na academia. Ele disse que eu era um sacrifício que significaria algo. Juliana piscou uma vez, depois fechou o bloco de notas. Aquilo foi tudo o que precisei dizer. Aquele dia mudou tudo. Não vi meu tio novamente por uma semana. Juliana e o hospital registraram uma queixa ética formal. Uma ordem de proteção foi colocada em meu quarto. Minhas decisões médicas não podiam mais ser acessadas ou alteradas por minha família. Eu nunca havia me sentido tão aterrorizada e, ainda assim, tão livre. Juliana me ajudou a fazer os arranjos. Eu ainda não tinha 18 anos, faltavam apenas alguns meses. Mas com a permissão de um juiz e as gravações do sistema de áudio do hospital, que haviam captado partes daquela conversa fria do meu tio do lado de fora da minha porta, um detalhe crucial, fui concedida a emancipação legal temporária da minha família. Eles não podiam mais me tocar. Nem legalmente, nem fisicamente. Quando meu tio e Léo descobriram, a fúria deles foi espetacular. Eles invadiram a sala de espera do hospital, exigindo acesso ao meu quarto. Meu tio estava vermelho de raiva, os olhos esbugalhados. Ela está sendo manipulada, ele gritou para a segurança, apontando o dedo. Aquela menina pertence a nós. A vaga na academia é do Léo. A segurança os escoltou para fora. Eu observei da minha janela, o coração batendo forte, sentindo uma mistura estranha de medo e satisfação sombria. Eu não pertencia mais a eles. Não depois do que disseram e planejaram. Quando minha avó soube, ela simplesmente não aguentou, teve um ataque cardíaco e faleceu. A partir disso, eu fiquei sozinha, não tinha mais ninguém em quem pudesse confiar. Após 3 semanas, recebi alta e fui transferida para um lar temporário. Não era glamouroso. O apartamento era pequeno, com cheiro de umidade, o colchão fino, mas era seguro. E segurança era tudo o que importava. Lá, terminei o ensino médio online, usando uma pequena bolsa de estudos que Juliana conseguiu. Não tinha os luxos de antes, mas tinha algo muito mais valioso, a paz de não estar sob o olhar vigilante e traiçoeiro da minha família. Enquanto me recuperava do pulso, que, como o médico previra, nunca recuperaria a mesma destreza para o piano, eu trabalhava à noite em uma pequena loja de discos. Era um emprego simples, mas que me dava um senso de propósito. Eu passava horas organizando vinis antigos e CDs. Cada dólar que ganhava, cada $10 por hora de trabalho, eu guardava com uma obsessão quase febril. Eventualmente, senti que precisava de um marco final. Mudei legalmente meu sobrenome. Adotei o sobrenome de solteira da minha avó, Hughes. Um nome que não tinha conexão alguma com aquelas pessoas que se autodenominavam minha família, que me trataram como um objeto descartável. Agora eu era Milena Hughes. Um novo nome para uma nova vida. Os anos se passaram em um silêncio determinado. Eu nunca esqueci o que eles tentaram fazer. A imagem do meu tio e do médico sussurrando sobre meu sacrifício permaneceu gravada na minha mente, uma cicatriz invisível, mas profunda. Essa memória não era um peso, era um combustível. Não esqueci quando consegui um emprego em uma pequena startup de tecnologia musical em São Francisco. Eu comecei como estagiária, ganhando um salário mínimo que mal cobria o aluguel do meu pequeno apartamento. Mas eu era incansável. Trabalhava 12, 14 horas por dia, aprendendo tudo o que podia sobre o setor. Eu estava construindo algo do zero, e cada sucesso era uma pequena vingança contra a tentativa deles de me anular. Não esqueci quando subi rapidamente pelos escalões da empresa. Em apenas 3 anos, eu passei de estagiária a gerente de projetos, depois a diretora de operações.
Eu aprendi a usar minha mente analítica, minha paixão por organização e minha resiliência de uma forma que nunca imaginei ser possível. O piano havia me dado disciplina e atenção aos detalhes, a traição, a força e a determinação para nunca mais ser vítima. Aos 24 anos, eu já era coproprietária da empresa que ajudei a construir. Tínhamos crescido exponencialmente, valendo milhões de dólares. Nossa plataforma de streaming de música e descoberta de novos talentos havia revolucionado o mercado. Eu tinha um bom salário, investimentos sólidos e uma independência financeira que antes parecia um sonho distante. A dor no meu pulso ainda existia, um lembrete constante, mas agora era uma cicatriz de batalha, não de derrota. E então, o universo, com seu senso de humor distorcido, decidiu me dar o presente mais inesperado. Um nome familiar surgiu em uma busca de candidatos executivos para nossa mais nova e prestigiosa vaga, a de diretor de estratégia global. O nome era Léo. Meu primo. Eu encarei o currículo de Léo como se fosse um fantasma. Um arrepio frio percorreu minha espinha, não de medo, mas de uma expectativa sombria. Ele não tinha ideia de que eu estava viva, prosperando, e agora em uma posição de poder que ele nunca poderia imaginar. Ele provavelmente pensou que eu havia desaparecido, que a melodia quebrada havia sido finalmente silenciada para sempre. Mas eu não morri. Eu apenas estive construindo o futuro que eles nunca acreditaram que eu pudesse ter. Um futuro vibrante, e agora, com uma ironia cruel, eu seria a única a segurar o destino dele em minhas mãos. A formalidade corporativa exigia que eu convidasse todos os candidatos pré-selecionados para uma entrevista presencial. Enviei o convite a ele. Léo aceitou prontamente. O dia da entrevista chegou com uma pontualidade quase teatral. Eu estava vestida com um tailleur impecável, meu cabelo preso, a postura ereta e a expressão firme. A sala de reuniões era um ambiente de poder, com vistas panorâmicas de Manhattan. Era o meu reino. Quando a porta se abriu e Léo entrou, a luz do sol de Nova York iluminou seu rosto, e eu vi o momento exato em que ele me reconheceu. Seu sorriso confiante vacilou, e seus olhos se arregalaram. Ele congelou no batente da porta. Ele gaguejou, você está aqui? Um sorriso frio, mas genuíno, surgiu em meus lábios. Claro, Léo. E não apenas viva. Saudável, prosperando, e não mais sob seu alcance para silenciar. Léo não sabia para onde olhar. Seus olhos voavam do chão de mármore para a parede de vidro, para os prêmios e certificados emoldurados com meu nome, Milena Hills. Mas eles sempre voltavam para o meu rosto, para a força silenciosa que eu exalava. A força que eles, coletivamente, nunca acreditaram que eu pudesse ter. Ele se recompôs, ou tentou. Você é a chefe, ele perguntou, a voz falhando. Inclinei-me para a frente. Sim, Léo. Sou a chefe de operações da empresa que você está implorando para se juntar. Aquela para a qual você enviou um currículo sem sequer fazer uma verificação de antecedentes decente. Ele tentou forçar um sorriso. Olha, Milena, eu estava apenas seguindo oportunidades. Eu não sabia. Você não sabia que eu sobreviveria ao acidente, Léo, eu o interrompi, minha voz subindo apenas o suficiente. Ou que eu me tornaria mais do que uma pianista com uma melodia quebrada, definhando em um leito de hospital. Léo abriu a boca, depois a fechou. A cor havia drenado de seu rosto. Eu li seu currículo, Léo, continuei. Suas notas são medianas. Sua experiência é superficial. Mas o senso de direito, Léo, isso está totalmente intacto. Ele engoliu em seco. Escute, Milena, eu não sei o que meu pai disse. Eu não fazia parte daquele plano. Eu não. Eles vieram ao hospital e disseram ao médico para me apagar, para me remover do caminho, para que você pudesse ter o que era meu, Léo, eu disse, minha voz ecoando na sala. Eles disseram, ela não é tão importante quanto Léo. A vaga é dele. Eu ouvi cada palavra, Léo. Eu estava acordada. Você tem alguma ideia do que isso faz com alguém de 17 anos, deitado em uma cama de hospital, indefeso? Ele desviou o olhar.
Diga-me, Léo, eu continuei, como é ser entrevistado para um emprego que é, de fato, propriedade da garota que você pensou que simplesmente desapareceria, que você pensou que era descartável? Por favor, ele sussurrou, eu preciso deste emprego, Milena. As coisas não têm sido fáceis. O mercado para músicos clássicos é complicado, e meu pai, ele perdeu muito dinheiro com investimentos ruins. Levantei-me lentamente, meus movimentos deliberados. Você pode dizer ao seu pai que eu ouvi cada palavra que ele disse. Que a melodia dele, a que ele pensou ter silenciado, agora ecoa em cada esquina desta empresa. E que agora eu estou em uma posição que eles, nem ele nem você, nunca, jamais alcançarão. Então, virei-me para encará-lo. Quanto a este emprego, Léo. Uma pausa dramática. Eu criei uma política aqui na empresa. Uma política que protege pessoas que foram traídas por suas famílias, que foram tratadas como nada. Uma política que garante que a ética e a dignidade humana estejam acima de qualquer ambição pessoal. O rosto de Léo ficou vermelho. Você está arruinando minha vida. Inclinei a cabeça. Oh, você quer dizer como vocês tentaram arruinar a minha? Roubando minha liberdade, meu futuro? Minha dignidade? Ele me encarou, cheio de ódio. Você sempre foi a vítima. Inclinei-me apenas o suficiente. Não, Léo. Eu fui a vítima. Agora, eu sou a protagonista. O final da sua história, o final do seu jogo, o final do que vocês representam. Ele bufou, virou-se e saiu da sala, a porta batendo com força. Fiquei ali por um momento, em silêncio. Havia uma estranha paz preenchendo o ar. Não era um triunfo barulhento, mas uma vitória silenciosa e profunda. Então, peguei o telefone e liguei para o RH. Olá, é a Milena Rios. Por favor, coloque o nome de Léo no nosso sistema de lista negra permanente para contratações. E, por favor, envie uma notificação padrão para nossas firmas parceiras. Certifique-se de que ele não será contratado por nenhuma delas também. Temos uma política rigorosa contra comportamentos antiéticos e deslealdade. A pessoa do outro lado da linha respondeu com um sim, senhora. Eu desliguei, sentindo que, finalmente, um ciclo havia sido fechado. Naquela noite, fui para casa. Um apartamento modesto, mas elegante. Eu tinha algo muito mais valioso, paz. Uma semana depois, uma carta chegou pelo correio. De meu tio, um apelo desesperado. Eles estavam em ruína financeira. Os investimentos de meu tio haviam falhado, e Léo não conseguia encontrar trabalho. Eles estavam perdendo a casa. Por favor, Milena, a carta dizia, você é nossa família. Por favor, ajude-nos como uma filha faria. Eu respirei fundo. Peguei uma caneta e escrevi de volta, sem emoção. Eu era sua sobrinha quando estava inconsciente no hospital. Eu era sua família quando vocês conspiraram para me roubar meu futuro. Vocês escolheram o ego, a ambição. Então, agora, vivam com essa escolha. Não assinei. Apenas postei. Nunca mais ouvi falar deles. O silêncio deles foi a minha maior vitória. Mas às vezes, tarde da noite, eu penso naquele momento no hospital. Quando eu estava meio acordada, e ouvi meu próprio tio perguntar, ela não tem mais futuro. Léo pode pegar a vaga dela. Ela poderia fazer um sacrifício que significasse algo para a família. E eu sorrio. Porque eles pensaram que aquele era o fim da minha história. Eles não tinham ideia de que era apenas o começo. Obrigada por ouvir a história de Milena. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias emocionantes, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.